Bom dia, boa tarde, boa noite, torcedor e sócio do Clube de Regatas Vasco da Gama. Fiquei alguns meses sem aparecer por causa do vírus, da falta de futebol, da má administração do clube e dos comentaristas da rede que só confundem a gente. Perdi a paciência e voltei para conversar com vocês, meus poucos mais queridos inscritos. Voltei para desabafar e mostrar para vocês que o Vasco não sairá da lama enquanto não se livrar dos políticos profissionais que mamam na sua teta. Para quem não está acostumado com troca de favores e benesses, a vontade de vomitar não passa. Sinto isso como simples sócio, torcedor e comentarista. Mas mesmo assim não me escondo. O futebol, como um esporte, deveria ser saudável para quem pratica e um entretenimento para quem assiste. Mas o ambiente nem sempre é o que parece ser. Bom, mas isso eu falo após a vinheta. Sei que você pode se surpreender ao ver que tenho poucos inscritos, mas não estranhe, no YouTube é assim mesmo. Muita gente circula por aqui, mas não se inscreve, talvez porque eu sou um sócio do Vasco de 70 anos e a maioria das pessoas que usam a rede são bem mais jovens. Além do que eu não uso a plataforma para ganhar dinheiro e por isso não divido a minha grana com ela. Talvez por isso o YouTube não dê muita bola para mim. Por isso, se você não está aqui por causa da minha cara e quiser continuar me ouvindo, deixe o seu like, comente e compartilhe com amigos. Aproveite isso porque ainda não é proibido. Quando resolvi criar um canal nas redes sociais para falar de Vasco, não queria dar palpite sobre jogos ou fofocas do dia. Até faço isso, mas quando existe alguma razão. Essa não é a minha praia. Desabafar por causa de uma derrota ou por causa de uma fofoca não combinam comigo. Prefiro achar uma razão mais relevante para os acontecimentos. Sei que política partidária no Vasco não é fofoca, e sim um alerta para acordar o vascaíno. Por isso, vou sempre falar de política até você entender o perigo. Eu acompanho o Vasco como sócio e torcedor há muito tempo, por causa de um vínculo muito forte com meu avô, que teve uma relação profunda com o Vasco da Gama, desde a construção de São Januário. Mas eu nunca tive atração pela política do Vasco. Apenas ouvia comentários e aceitava as opiniões. Com o falecimento de meu avô, ainda garoto, passei a acompanhar o clube pela imprensa, numa época em que se podia confiar nela, com alguma reserva, é claro, e quando o vermelho só representava com dignidade a cor do América Futebol Clube. Daí em diante comecei a formar meu próprio juízo sobre a política do clube, sempre muito conturbada, sem perder de vista, é claro, o time de futebol. Eu vibrava com as vitórias e chorava com as derrotas e até um ano atrás nem imaginava usar a rede para falar de Vasco. Nunca me distanciei do Vasco instituição e da filosofia de seus fundadores. Por formação, sempre desconfiei de pessoas que prometiam o céu na terra. A maioria dos discursos políticos não se transformam em realidade. A intenção é seduzir pessoas e obter apoio para atingir objetivos pessoais nem sempre decentes. Sempre me preocupou o destino do clube, mais do que as vitórias. Importantes sim para os patrocinadores e a torcida, mas sem significado algum se comparadas a uma ameaça da extinção da entidade em caso de falência. Tenho certeza que aproveitadores usam o clube com intenção de obter vantagens políticas e financeiras. E o que não falta nesse mundo são pessoas inescrupulosas com desejos ocultos e nada cristãos. Mas antes de continuar a falar de Vasco, gostaria de falar um pouco de mim.
Eu sou do Rio e, como meu pai era militar, tive a oportunidade de conhecer o Brasil e me apaixonar por essa terra. Já adulto, percebi que precisava saber ainda mais sobre o meu país. Já havia convivido com brasileiros de vários lugares, e isso só fez aumentar meu respeito pelo Brasil e constatar que o Vasco, como diz o nosso hino, tem torcedores espalhados de norte a sul, e todos eles apaixonados por uma mesma história de luta pela igualdade e respeito, que não os fazia menos vascaínos do que o torcedor carioca. Eu mudei para Brasília, foi a última cidade para a qual meu pai havia sido transferido antes de se reformar. Aqui terminei minha faculdade e começou minha trajetória profissional. Descobri que a transferência da capital para Brasília trouxe para cá uma enorme quantidade de vascaínos. Era muito bom conversar com eles e manter o vínculo com o clube. Meus laços e interesse pelo Almirante só aumentaram. Acho importante dizer que meu avô me deu um título de sócio patrimonial quando eu tinha 12 anos. Ele veio de Portugal no início do século passado e fez amizade com o avô do falecido Eurico Miranda. Mas nem por isso defendo o ex-presidente, até porque foi em sua gestão que o meu título, já remido, desapareceu dos arquivos do Vasco. Era uma época em que não interessava ter muitos sócios votantes. Como curiosidade, sou um pouco mais novo que Eurico e nascemos no mesmo dia do mesmo mês. Na época do meu avô, e até uns 20 e poucos anos atrás, não havia muita relação entre a política vascaína e a política partidária. O povão não se ligava nisso. Não existia internet e nem redes sociais. A política partidária dentro de um clube não chamava muita atenção. Era assunto para fofocas de esquina e notinhas de rodapé na imprensa. Era um tempo em que o Vasco crescia e eu achava que as vitórias sempre superariam as derrotas, que os títulos seriam conquistados com facilidade. As brigas internas ficariam restritas a portugueses e descendentes em busca de espaço nos conselhos ou na administração do clube. Lê do engano. O Vasco foi invadido e hoje está recheado de velhos políticos com ideologias estranhas do tipo levar vantagem. E isso se enraizou na instituição. Como já disse, passei 3 meses sem postar vídeo. E nesse novo mundo em que o vírus chinês paralisou o futebol e nossas vidas social e econômica, percebi que nada mudou na cabeça dos dirigentes de futebol e do pessoal da rede. A coisa ruim só fez as pessoas se adaptarem aos novos tempos e criar terríveis hábitos. E eu me pergunto, será que as máscaras vieram para ficar? Quanto tempo passará até você não reconhecer mais o seu vizinho mascarado? Frases do nosso cotidiano como as máscaras cairão efetivamente em desuso? Nos esconderemos uns dos outros mantendo um prudente distanciamento social dos nossos semelhantes e nos colocaremos mais facilmente nas mãos de uma nova ordem mundial? Infelizmente, salvo alguns pensadores sensatos como o Felipe do Sobre Vasco, que procura opinar de forma coerente, a maioria dos formadores de opinião ficam correndo atrás de likes baratos e manchetes espalhafatosas com conteúdos que dão sono. Bom, mas isso é papo para outro vídeo. Vamos voltar para a política do Vasco. Sem dinheiro em caixa e com um orçamento fantasioso, soterrado por dívidas visíveis e invisíveis, repleto de incompetência, com eleições à vista, sem definição de normas claras e seguras, com candidatos papudos, candidatos fantasma, me resta perguntar: qual será o futuro do Vasco? E eu respondo: além de contar com os sócios, só vejo uma salvação: o Vasco empresa. Ou haveria esperança de surgir um Chapolin Colorado para nos salvar? Infelizmente, não acredito e explico por quê. Ninguém lá no Vasco tem amor ao clube para doar sua vida e seus recursos e congregar pessoas dispostas a fazer o mesmo para salvar o Vasco ou propor transformar o Vasco em uma sociedade anônima, onde os acionistas seriam investidores interessados em ganhar dinheiro e os próprios sócios estatutários e torcedores.
O futebol seria administrado profissionalmente por uma empresa. Seriam preservados os direitos dos atuais sócios proprietários e outros que possuam algum direito legal relacionado ao clube. Mas não existe gente com a ousadia dos nossos heróis do passado. Todos têm medo e preferem se agarrar a um Titanic a fazer água, sonhando que um milagre aconteça. Caro torcedor, a covardia está lá dentro e os malfeitores são aqueles que mentem para o torcedor com a finalidade de preservar seus privilégios. É fruto da própria politicagem existente. Eu sei que São Januário é nosso orgulho, mas por que ter medo de apostar numa administração profissional? Saindo um pouco do ambiente vascaíno, vamos imaginar uma novela na qual o cenário poderia até ser um clube centenário, criado por idealistas bem intencionados, que foi ocupado por políticos que circulam leve e livremente por seus corredores. Só imagino que nessa novela existam personagens fascinantes, e eu vou falar de alguns deles aqui. Não dá para falar do elenco completo, porque senão ia ter que fazer um longa-metragem e não apenas esse pequeno vídeo. Então vamos lá. O presidente deste hipotético clube é um bem-sucedido empresário que conseguiu chegar ao poder através de uma manobra pouco ortodoxa, um golpe. Dá para imaginar, né? Porém, o cara que o ajudou a chegar lá também tem uma ambição enorme. E esse segundo personagem nunca tirou o olho da presidência. Só que não tinha muitos seguidores e preferiu garantir um lugar no conselho mais importante da organização. Cargo muito influente que poderia até lhe permitir ter poder sobre o apadrinhado. O que não esperava é que o afilhado tivesse sonho de alçar voo solo. Resultado, se desentenderam e tudo foi por água abaixo. E como acontece na maioria dos divórcios litigiosos, se transformaram em inimigos. Esse segundo personagem achava que tinha um bom cacife político, afinal já fora eleito para cargo público por um partido radical graças ao apoio de uma força organizada que congregava muitas pessoas ligadas à empresa. Mas como o sonho político partidário não durou muito, sua carreira encalhou. E como perdera o poder de manipular o presidente, resolveu ficar mexendo seus pauzinhos ali mesmo. Seria uma espécie de eminência parda, um primeiro-ministro da instituição. Daí surge um terceiro personagem, um senhor que já foi presidente do conselho, que está na mão do personagem citado anteriormente, também exerceu uma vice-presidência administrativa dessa organização, foi alto funcionário de um ministério relacionado com o esporte e atuou nos preparativos para o maior certame mundial de futebol realizado no nosso país. Ocupou também alto cargo em outro ministério nos bons tempos. Saudoso de um cargo pomposo, se colocou à disposição para concorrer ao cargo de presidente de nossa hipotética instituição na próxima eleição, se ela ocorrer e quando ela ocorrer. Mas tem mais personagens aí. Tem um atual vice-presidente geral deste clube, instituição, que já foi ligado a pelo menos 2 partidos radicais. Olha a política partidária aí de novo, gente. E que já foi ministro tampão, coisa que não cheira muito bem, né? E também ocupou uma pasta até o final do mandato de um ex-presidente da República. No governo estadual, de um governador que foi preso, ocupou o cargo de secretário e foi nomeado mais à frente por um prefeito para ser chefe de gabinete de uma secretaria. Pela relevância política dentro da nossa hipotética instituição, possui força para mexer os seus pauzinhos. Bom, mas tem outro personagem que nesse nosso romance ocupa o cargo de presidente do conselho que fiscaliza e recomenda a aprovação das contas da agremiação. E, por conseguinte, tem muita influência sobre o futuro do nosso atual presidente. Aquele presidente, o do golpe, se lembra? Bem, esse também ocupou o cargo eletivo na Câmara Federal e até ajudou a escrever a última Carta Magna da República fictícia na qual está inserida a nossa instituição.
e ele também era filiado a um partido político radical. Caramba, isso até parece perseguição do autor. Vou parar de falar dos protagonistas deste romance para que vocês não fiquem pensando que tenho prevenção contra alguém ou esteja protegendo alguém. E não pode passar desapercebido que no início da novela haverá um letreiro dizendo que assuntos, nomes, personagens, prazos, datas e conclusões são meramente imaginários. Por isso, se você relacionar o que disse acima com alguma coisa na vida real do nosso Vasco, eu vou negar e dizer que é fruto da sua mente poluída. Essa história acima serve de introdução a um assunto importantíssimo que pode decidir o futuro do Vasco: a aprovação das eleições diretas previstas para, quem sabe, este final de ano e que podem vir associadas a mudanças perigosíssimas no Estatuto. O caos político e financeiro do Vasco e a pandemia criam um ambiente propício para que a ficção vire realidade e seus personagens se transformem nos protagonistas do reality show vascaíno, cada um tentando direcionar o futuro do clube a seus interesses pessoais. No Vasco, existe um órgão que é responsável por ordenar e submeter aos sócios estatutários as opções de reforma do Estatuto. É a Assembleia Geral de Sócios, presidida por Faués e Assus, conhecido como Mussa. E esse é o nome verdadeiro dele. Não é nome artístico, não, a não ser o apelido. As alterações sugeridas foram estudadas por uma comissão criada pelo Conselho Deliberativo com o aval e direção do seu presidente e discutida em reunião conturbada do órgão. Ninguém sabe se foi uma reunião fracionada em outras ou várias reuniões que acabaram se somando a uma. Nem sei como essa comissão foi composta, decomposta ou alterada. Bom, não interessa. Foi uma bagunça mesmo. Se você se surpreende com palavrões de reunião ministerial, então não deveria nem passar na porta da sede da Lagoa quando tem reunião do Conselho do Vasco. Mas já estamos acostumados a isso, e a diferença é que no Vasco não tem uma palavra final. O nosso Mussa sugeriu que, para evitar deslocamentos dos sócios de outras cidades, haveria apenas uma reunião para a aprovação das eleições diretas e outras mudanças do Estatuto, desde que os sócios possam decidir sobre o pedido de um movimento chamado Nova Resposta Histórica, que se contrapõe a muitas coisas que os políticos querem. Esse movimento, Nova Resposta Histórica, em síntese, propõe que os sócios decidam sobre a eleição presidencial e deixem que outras mudanças mais profundas sejam discutidas por um novo Conselho Deliberativo oxigenado e renovado. Lembre que eu falei em síntese. Eu estou simplificando. Se quiser mais detalhes, aí nós vamos precisar de mais vídeos. Os órgãos atuais, todos aparelhados, querem aprovar a eleição direta associada a outras mudanças de seus interesses. Eles querem adoçar nossa boca com o mel da eleição direta, enquanto impõem alterações estatutárias que os beneficiem antes do término de seus mandatos atuais. Lógico que os sócios podem não cair nessa, e daí estaria criado um impasse que pode inviabilizar qualquer mudança. Dessa forma, ficaria tudo como dantes no quartel de Abrantes e a eleição seria indireta, como sempre foi, e caberia ao Conselho Deliberativo colocar na presidência um indivíduo de sua preferência que poderia não ser o candidato escolhido pelos sócios, como aconteceu na última eleição. Por isso, o presidente da Assembleia Geral exigiu documentos do presidente do Conselho Deliberativo que justifique as propostas de alteração do Estatuto enviadas pelo Conselho, que ele acha incoerente com o que foi discutido e concluído internamente. Dessa forma, o presidente da Assembleia Geral preserva o direito dos sócios de saber o que realmente está em jogo, impedindo que sejam levadas para aprovação coisas que não foram esclarecidas ou decididas por consenso ou maioria, por exemplo.
Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Mas às vezes uma coisa é outra coisa, assim como outra coisa pode ser uma coisa. Assim pode acontecer. Você estranharia que isso possa acontecer no Brasil? E aí? E no Vasco? Evidentemente que os presidentes do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal discordam do pedido de Mussa, porque não lhes interessa dar poder de decisão total aos sócios. A intenção desses habilidosos políticos do Vasco é reduzir nossas opções de escolha. Para não estender muito essa postagem já cansativa, o que eu acho é que querem mais uma vez nos manipular. E eles não desistem nunca. Para encerrar, continuo acreditando que a única solução para o Vasco voltar aos trilhos é entregar a administração a uma empresa que o gerencie com seriedade. E seria uma novidade ver o futebol do clube ser administrado inteiramente por profissionais que visem obter um resultado financeiro positivo. Teríamos um balanço fiel à realidade, o que aumentaria a credibilidade do clube, criando estabilidade e atraindo patrocinadores, investidores e atletas de categoria. Mas como consta no Manual de Sobrevivência dos Maus Políticos, o importante é confundir e atrapalhar, nunca ajudar ou facilitar. Na verdade, o Vasco atual está cercado de políticos nefastos que não têm interesse em se afastar do poder e nem ver o clube democrático, seguro e estável. Você acha que o vírus deixou os políticos em casa? Só se você for muito inocente. A política do Vasco não pisou no freio. Ela sempre usou máscara. E não é para não se contagiar, é para esconder suas intenções. Só o sócio e o torcedor andam de cara para o vento. Bom dia, boa tarde e boa noite. Se bem que a ordem não interessa mais, né? Sócio e torcedor do Clube de Regatas Vasco da Gama. Voltaremos assim que recuperarmos o fôlego. Até mais.